Passamos agora a palavra para o professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, da UFPB. Luiz, por favor. Obrigado, Mário. Vamos lá, então. Boa tarde, colegas, amigos e amigas presentes aqui nesse nosso encontro virtual. Espero, inicialmente, que todos e todas estejam bem, mesmo diante dos desafios e das fragilidades que assombram o nosso país e o mundo inteiro neste momento. Eu quero começar fazendo uma homenagem a todas as pessoas que temos perdido ao longo desses últimos meses por causa do Covid-19, mas também quero homenagear todas as vidas que, historicamente, ao longo de muitos séculos, vêm sendo sacrificadas em razão de outros males biológicos e sociais que assassinaram e assassinam pessoas diariamente no nosso Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Penso que para honrar aqueles que partiram em função das muitas crises que não conseguimos enfrentar e vencer, nós precisamos ser capazes de redefinir nossa própria existência, para que suas passagens dessa vida para um outro lugar, espero que um lugar melhor, possam fazer algum sentido na reconfiguração de um mundo mais preparado, de um mundo melhor para todos. Feito essa menção, quero parabenizar a ABEM pela iniciativa de realizar este evento, pioneiro e histórico na trajetória da associação. A ABEM, apesar de sua longa inserção na educação musical brasileira, ainda é jovem, completará 30 anos em 2021, e mesmo já tendo lidado com muitos outros dilemas, enfrenta pela primeira vez o desafio de nos liderar diante de uma situação social de crise mundial tão grave como esta que estamos vivendo. Mas é importante destacar que nessa última década, a ABEM vem promovendo importantes debates e chamando a atenção para questões fundamentais que precisam fazer parte do nosso universo de estudos e praxes educativas, contemplando temas que têm emergido neste momento de crise absoluta. Destaco a ênfase da associação a temas e questões vinculadas à formação humana e ética, que foi a base dos eventos 2014 e 2015, a diversidade humana e responsabilidade social, pilares dos eventos 2016 e 2017, e a mais direta abordagem vinculada ao mundo de hoje, educação em tempos de crise, premonição do que estamos vivendo hoje, expressada no tema dos eventos de 2018 e 2019. Parabéns à associação por essas importantes iniciativas que mostram a sua contextualização com as demandas e necessidades do mundo de hoje. Bom, este primeiro Fórum Emergente de Educação Musical surge da urgência imposta por este momento e nos convida de forma desafiadora a pensar ações e reações para enfrentar as crises a partir de movimentos coletivos da educação musical brasileira na atualidade. Eu quero agradecer, na pessoa do professor Marcos Medeiros e do professor Mário André, presidente e secretário, respectivamente, da Associação Brasileira de Educação Musical, pela iniciativa de promover esse fórum emergente e urgente. E, claro, me sinto muito honrado com o convite para participar aqui ativamente deste debate. O debate foi proposto com vistas a trazer reflexões e proposições para o coletivo de professores, professoras, alunos e alunas e toda a comunidade que caracteriza a educação musical no Brasil, a fim de juntos e unidos sempre reagirmos e agirmos de forma enfática no enfrentamento desse tempo de crises. Eu começo, então, essa que eu vou chamar de primeira parte da minha abordagem, refletindo sobre o que eu denominei de crises. Nós temos assistido, de alguma forma, reagido ao longo dos últimos 4 anos, a partir de 2016, mais precisamente, à radicalização de uma série de crises que vem ameaçando o bem-estar social, a qualidade, a oferta da educação pública, a nossa capacidade de criação e produção artística e intelectual e a nossa condição de intervir criticamente na sociedade. No nosso caso, que trabalhamos mais diretamente com a música e a educação musical, temos sofrido duros golpes com a perda de conquistas históricas, alcançadas com trabalho muito duro e com envolvimento sério em questões cruciais para a sociedade brasileira. Muitos de nós têm se dedicado a pensar sobre essas crises
mas uma revisão da literatura da educação musical no Brasil e uma análise da multiplicidade de ações realizadas no âmbito do ensino de música no país, conforme evidenciarei em um texto a ser publicado nos próximos meses, mostram que, infelizmente, a educação musical ainda é uma área com pouca reflexão e atuação para enfrentar crises como essas. Minha reflexão é sobre a educação musical como um todo e não necessariamente as ações e ao trabalho específico da associação, entendendo que a educação musical no Brasil é muito mais abrangente do que a ABEM, sendo a ABEM a maior representação coletiva desse contexto. É claro, temos que reconhecer também que há avanços expressivos, mas é preciso, e eu penso que, sobretudo nesse momento, uma autorreflexão de que, dadas as dimensões continentais do país e a amplitude do ensino de música que permeia o nosso território, a reflexão e a atuação da educação musical em debates, contextos e tempos de crise é ainda muito incipiente. Para nortear nossas análises, reações e ações, eu vou sintetizar o que eu chamei de radicalização das crises que nos ameaçam de forma muito direta nesse momento, mencionando 4 dimensões que ilustram de forma muito clara os nossos desafios na atualidade. A primeira delas é o que eu chamei da crise política e o enfraquecimento das políticas educacionais, culturais e científicas nos últimos 4 anos, conforme já foi destacado pelo Marcos, com uma reação clara da associação para enfrentar esses problemas, mas a gente tem assistido cortes perversos nas políticas educacionais, sobretudo em áreas como a nossa, nas políticas culturais, vale destacar o corte do Ministério de Cultura em 2016, depois de um movimento coletivo, a gente conseguiu que o Ministério voltasse à cena, mas muito enfraquecido em termos de recurso, o corte do Ministério novamente em 2019, e parece que esse segundo corte foi um certo tiro de misericórdia, já que a gente pouco conseguiu até reagir a essa perversidade, e os cortes na política de produção de conhecimento científico, também já destacado pelo Marcos, com uma série de ações completamente distorcidas da realidade que a gente vivia no Brasil. Estamos com isso nessa crise política alimentando o que o filósofo camaronês Attila Mbembe chama de necropolítica, uma política que assassina parte da sociedade diariamente, dando privilégio a poucos, muito privilégios a poucos, e poucos privilégios à grande maioria. E pergunto a todos nós o que fizemos e como reagimos a essa crise que se instalou e que continua ganhando projeção diariamente. Quero destacar como segunda dimensão das crises absolutas que tem acometido a sociedade, e eu diria que entre elas estão os feminicídios que acontecem diariamente por esse país, e que levou a nossa Maiara Amaral, para citar apenas um exemplo, violonista e professora de música atuante, que foi brutalmente assassinada em 2017. Este fato, por ter nos atingido diretamente, mereceu menções e assembleias de associações da área de música que, até então, mostravam pouco ou nenhum interesse no tema. Com o terrível episódio saindo das manchetes, não vejo mais ressonância desse debate em muitos lugares que ele deveria estar presente, sendo uma reflexão, com exceção a isso, e reflexões profundas têm sendo feitas a partir dos esforços e os trabalhos de alguns estudiosos e, fundamentalmente, de algumas estudiosas na cena nacional. Quero destacar como terceira dimensão o que eu vou chamar de uma crise que transcende a dimensão política, que são as declarações e as ações antidemocráticas, racistas, homofóbicas e machistas, somadas à promoção da censura na educação, na ciência, na cultura e nas artes, que vêm progressivamente sendo promovidas pela atual presidência da República. Mas ainda pior que isso é a aceitação passiva de parte da sociedade diante de repudiantes declarações e ações dessa natureza e o apogeu da crise. É a aceitação e o suporte ativo de parte expressiva da sociedade que votou e apoia Jair Bolsonaro, compartilhando das ideias violentas e preconceituosas promovidas por ele, seus filhos, muitos de sua equipe e muitos dos seus defensores. Nossa postura sempre a associação, ela não tem partido, ela não faz política partidária. E sempre que tiver um governo que promover políticas
e ações indevidas sobre o ponto de vista técnico, sensível das artes, sobre o ponto de vista da educação, sobre critérios estabelecidos cientificamente, nós vamos criticar de forma dura e reagir de forma dura. É isso que nós precisamos fazer. E a quarta crise que eu vou trazer está vinculada às crises de saúde promovidas pela proliferação de males que se fortalecem pela nossa incapacidade mundial de pensar coletivamente e pelas péssimas condições de vida a que são submetidas muitas pessoas ao redor do mundo, graças às necropolíticas. E essas crises nos levaram a essa última. Portanto, é nesse último eixo, nessa última dimensão das 4 crises que destaquei, que chega o coronavírus, derrubando uma série de ilusões que permeiam tanto a sociedade atual como um todo, quanto, sejamos sinceros, uma parte significativa da nossa área de música. Mas, entrelaçados aos males gerados pelo Covid-19, temos também aspectos positivos, como a promoção de reflexão e de ações que têm nos levado à descoberta de que é preciso mudar valores, objetivos, conhecimentos e saberes que têm dominado o mundo e a área de música, deixando evidente, no horizonte nublado que paira à nossa frente, a convicção de que, com todos os problemas, também temos potencialidades e avanços que podemos fazer emergir como professores, pesquisadores, estudantes, seja profissionais ou amadores, que fazem do ensino de música uma importante concepção e um instrumento vital para o fortalecimento e a transformação social. Não podemos reagir e agir no enfrentamento de crises como essas que estamos vivendo, sem primeiro refletir sobre fragilidades do nosso campo de atuação e as luzes que podemos, ética e humanamente, lançar sobre ele, agora e no futuro. Com isso, quero caminhar para uma reflexão parecida, relacionada aos objetivos e aos fins da formação musical. Reflitamos, então, sobre a educação musical que temos perpetuado e construído, e quais as lacunas que precisam ser preenchidas a partir das lições que essas muitas crises têm ensinado a todos e a todas nós. Neidson Rodrigues, no texto Educação, da formação humana à construção do sujeito ético, nos convida a fazer o exercício de problematizar a dimensão pragmática e operacional da nossa atuação como pesquisadores e professores. O autor evidencia que, em busca dos melhores conteúdos a serem ensinados, das melhores estratégias metodológicas para ensinar esses conteúdos e dos melhores aportes políticos e estruturais para dar suporte às nossas propostas de ensino, temos esquecido de perguntar constantemente: a que fim educacionais estamos servindo? Buscar as melhores estratégias para desenvolver operacionalmente o nosso trabalho é crucial, já discutimos sobre isso aqui, continuaremos discutindo, mas mais vital que isso é traçar de forma consistente e contextualizada com o mundo atual os objetivos que orientam a nossa ação educativa. As críticas que emergem de muitos dos nossos estudos na atualidade evidenciam que, infelizmente, grande parte das praxes educativo-musicais do nosso país ainda são reprodutoras de conteúdos e metodologias de ensino de música definidas para atender objetivos e finalidades que jamais formulamos, mas que aprendemos a adotar como caminhos quase que exclusivos no ensino de música. Essa reflexão permeia tanto estudos no cenário nacional quanto no panorama internacional, infelizmente. Assim, uma primeira reação às crises passa por questionamentos que devemos fazer diariamente, como quais os fundamentos e objetivos que têm pautado a formação em música no Brasil? Quais os fundamentos e objetivos que têm pautado a formação em música desenvolvida por cada um de nós? Em que medida estamos transcendendo a necessária, mas insuficiente instrução de elementos estéticos sonoro-musicais, com vistas à promoção de um ensino de música pautado nas singularidades da música, mas também nos princípios da ética e da formação humana? De que forma as nossas ações como educadores musicais têm contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e de um mundo melhor?
Essas são questões que precisamos incorporar e perseguir para reagirmos e agirmos diante das crises existentes e para formar pessoas, sejam eles, elas, músicos ou musicistas, ou não, capazes de, com a música, pela música e na música, contribuir decisivamente para a construção de uma realidade social melhor. Descobrimos com o coronavírus que deixar de assumir responsabilidades sociais sobre o mundo é não assumir responsabilidades fundamentais para a sobrevivência das pessoas, das culturas, da música, da educação musical e de nós mesmos. Enquanto muitos professores de música se concentravam demasiadamente nas arcadas precisas do violino barroco, nas nuances do contraponto modal, tonal e atonal, na articulação minuciosa para a expressão frasal, na sublimidade dos ritmos improvisos da música popular, o mundo, relegado a segundo plano por muitos, gerava o coronavírus e nos sucumbia às suas consequências. Um vírus que vem implodindo as ilusões de muitos que acreditavam ser possível promover um ensino de música centrado no deleite e no amor da música por ela mesma. Eis a grande ilusão que nos foi ensinada pela colonialidade europeia desde o século XVI. Mas o vírus nos fez descobrir que se não houver mundo, não haverá música e nem educação musical. Essa problemática de ensino de música pela música, como se música se restringisse às dimensões sonoras, estruturais e técnico-interpretativas, criou em muitos contextos praxes de ensino desvinculadas do mundo real que vivemos e tornou muitas tendências e praxes educativas musicais, inclusive na grande maioria das universidades brasileiras, reféns de objetivos e propostas educacionais produzidas no passado para o ensino da música de uma pequena elite da Europa. Como evidenciei no texto Traços de Colonialidade na Educação Superior em Música no Brasil, publicado na revista da ABEM em 2017. Eis um paradigma que precisamos transcender para enfrentar minimamente as crises que nos assombram atualmente. Essas tendências que transcendem os paradigmas dominantes do ensino de música no Brasil estão escancaradas criticamente no livro Música, Talento e Performance, um sistema cultural do conservatório, de Henry Kingsbury. E em uma das muitas passagens em que analisa os equívocos do ensino promovido nas escolas de música, frente às crises do mundo, Kingsbury destaca que, no ano de 1969, quando trabalhava como professor de piano e diretor assistente da Faculdade de Música da Universidade de Midland, Estados Unidos, os estudantes se mobilizaram para o fim da Guerra Americana na Indochina, uma guerra que matou muitas pessoas locais, muitos nativos, muitas pessoas como um todo, e muitos soldados americanos também. Os alunos, então, se mobilizaram e solicitaram à faculdade que patrocinasse um concerto para a paz, como parte do movimento estudantil. O desfecho dessa história é assim expressado por Kingsbury, abre aspas, fui solicitado a discutir essa possibilidade com o diretor de música, Trevor Waterhouse. Quando eu apresentei essa sugestão ao diretor alguns dias depois, ele hesitou, mas me disse com todas as palavras que não permitiria que um concerto desse tipo acontecesse, explicando que quando a música é executada como parte de um protesto político, sua pureza é destruída e seu significado enfraquecido. Essa ainda é uma tendência demasiadamente forte no âmbito da música e retrata a crença resultante da colonialidade de que música deve ser pura para ser ouvida e apreciada sublimemente, sem a responsabilidade de ter que se vincular de qualquer forma que seja às mazelas da vida cotidiana. Como oposição a esse pensamento, David MacDonald, no texto Poéticas e Performance da Violência em Israel, Palestina, em 2009, retrata a perspectiva de um músico palestino que, diante do encontro direto, violento, com forças de ocupação, afirmou: eu sei exatamente o que a minha música pode fazer. Música é, acima de tudo, resistência. O que faço no palco e que os mártires fazem na rua são lutas da mesma forma, apenas com instrumentos diferentes. Se eu fizesse música, continua o músico palestino, de forma desvinculada da luta pela liberdade e tocasse músicas que fossem alheias à necessidade premente de dar olhares
de dar melhores condições à minha nação e ao meu povo, eu largaria meu instrumento e iria para a luta armada na rua. Mas tenho consciência que o impacto e a transformação que a música pode gerar é muito mais poderoso do que qualquer arma, desde que a ação e a luta por essas causas, para muito além de fazer música pelo nosso próprio prazer, conclui o músico, sejam parte importante do foco e do objetivo da nossa prática musical. Timothy Rice, no texto Ethnomusicology in Times of Trouble, texto clássico de 2014, Etnomusicologia em Tempos de Crise, ou Etnomusicologia em Tempos Problemáticos, aponta para o que considera um certo atraso da etnomusicologia em se ocupar de temas e ações vinculadas a contextos e tempos de crise. O autor destaca que abordagens dessa natureza começam a ter recorrência na etnomusicologia mundial só a partir da década de 1990, o que representa um atraso de cerca de 30 anos em relação a campos como a antropologia, por exemplo. Mas o que fica para nós, da educação musical, dessas reflexões, é que a etnomusicologia, a musicologia, tem se mostrado, mesmo com certo atraso, muito à frente da educação musical no tratamento de questões vinculadas à música e seu ensino, em lugares, tempos e culturas em crise. Se olharmos para a literatura brasileira, essa característica salta aos olhos, como já comentei, pelo embrionário número de textos da área que se atém a esse tipo de análise e proposição. As constatações de Timothy Rice evidenciam que as pessoas que iniciaram um trabalho de envolvimento na música com questões dessa natureza eram justamente aquelas imersas em lugares e tempos de crise, ou seja, aquelas pessoas que sentiam arder no corpo e na alma as dores provocadas pelas crises das guerras, das doenças, dos epistemicídios, entre muitas outras, se propuseram, como músicos, pesquisadores e professores de música, a reagir a essas crises. Trazendo essa reflexão para a nossa prática profissional, o fato é que se algum músico ou professor de música se sentia fora de lugares e contextos em crise, nesse momento, estamos completamente afundados nessa realidade. E esse momento chegou. Estamos todos em lugares e momentos de crise. Portanto, o tema e a opção de debater e agir em profundidade com agilidade nessa direção agora não é mais uma opção, mas sim uma realidade para a música e o seu ensino no Brasil e no mundo. O coronavírus, diferente de outras crises terríveis, mas mais particularmente localizadas, está mexendo com a parte da nossa área que atuava na zona de conforto de ensinar música pela música, mais uma vez usando o conceito restrito de música como restrita aos sons. E nos colocou diante da obrigação de ensinar música pela música, mas também pela sociedade, pelo ser humano, pela vida, pela nossa própria sobrevivência. Concluo essa parte da minha abordagem entendendo que essa crise exige de nós mesmos, e da nossa área de educação musical, uma resposta à questão levantada por Wayne Bowman, em 2007. Propõe o autor. Pense sobre as forças que estão incomodando e dividindo o mundo de hoje. Pobreza, doença, fome, guerra, falta de moradia, terrorismo, poluição, aquecimento global, misoginia, homofobia, xenofobia, entre outros males demasiadamente numerosos para mencionar. Continua Bowman. Considere também a coragem e a convicção dos que dedicam suas vidas lutando contra essas coisas. Nesse contexto, termina o autor, considere o que temos feito como músico, educadores, profissionais. Ensinar música é uma responsabilidade ética que não pode ficar restrita ao treinamento técnico musical, como nos ensinaram os colonizadores europeus. Uma proposta humana e social de formação musical precisa assumir seu compromisso ético de transformação da sociedade, precisa se vincular a problemas e questões que permeiam a vida humana. É essa, penso eu, é a grande lição que podemos tirar desse momento. No Brasil, isso implica que uma perspectiva de formação musical deve passar intrinsecamente pela vinculação das práticas de ensino ao combate à violência, ao preconceito,
as exclusões e as mortes físicas e simbólicas que dia a dia estão estampadas no retrato do nosso país, como cantou a Mangueira, mas que hoje se mostra de forma mais explícita para todos e todas nós. Mas essas são reflexões e investimentos para o resto das nossas vidas e para a trajetória da ABEM como um todo. Pois aprofundar esses debates e promover ações a partir deles nos tornará mais capazes de evitar e de reagir às crises que estamos enfrentando agora e outras que certamente teremos que enfrentar no futuro. Passo então a pensar sobre potencialidades que têm emergido desse tempo de crises. John Morgan O'Connell, no texto Música em Guerra e Música para a Paz, publicado em 2011, nos lembra que música é uma faca de dois gumes, usada tanto como um veneno para excitar hostilidade, quanto como uma poção para promover amizade. Dentro desses dois potentes universos, acredito que todos nós exaltamos e contemplamos nos nossos discursos, nas nossas práticas educativas, nas nossas performances, entre outros aspectos, a face mais bela da música, a promotora de amizade, de paz. E essa face, de fato, é crucial. Mas fato é que essas características não estão associadas a fatores estéticos sonoros, não é a música mais bonita ou a música de qualidade que promove paz ou que promove guerra, mas sim as dimensões sociais e culturais que cada expressão musical carrega em si, em consonância com o contexto em que são criadas, praticadas e significadas. Nesse confinamento e nas lutas que a sociedade tem enfrentado nesses momentos de crise, o poder da música de mobilizar, de entreter, de estabelecer vínculos sociais, de acalmar e fortalecer a alma, tem ganhado destaque na mídia, nas redes sociais, no discurso de profissionais diversos, entre outros aspectos. Talvez estejamos, como sociedade, acordando para o fato de que a música tem muito mais potencial de transformação, muito mais poder de mobilização, muito mais capacidade de luta e muito mais a dizer para a sociedade do que historicamente tem sido permitido e atribuído a ela fazer. É nesse contexto que precisamos agir para potencializar as nossas práticas de intervenção e apoio à sociedade a fim de tornar a formação em música um importante elemento para a sustentabilidade da formação social, trazendo paz, esperança, crítica reflexiva para o momento difícil que o mundo vive. Potencialmente, esse momento difícil também tem chamado nossa atenção para novas concepções de trabalho, como destacou o Marcos, e tem muitas outras pessoas destacadas, e também para novas concepções de ações sociais por meio da música, que via plataformas digitais e encontros remotos, como esse que nós estamos tendo aqui agora, continua chegando até a população. Esse momento de crise nos levou, de fato, a investir em novos conhecimentos e a testar ferramentas e possibilidades que passavam à margem do campo de atuação de muitos professores de música, e assim poder considerar esses aspectos como algo potencial e positivo diante do caos que vivemos. Nessa conjuntura, reside uma potencialidade que precisamos investir ainda mais, e penso que temos aí uma ação eminente que pode ser fortalecida pela ABEM, como expressarei com mais detalhes a seguir, e como já destacou muito bem o Marcos, a partir das ações já pensadas e realizadas. De toda essa conjuntura, das lacunas e das potencialidades, o que emerge agora é que estamos diante da necessidade de tomarmos decisões urgentes, de operacionalização rápida e de efeito imediato. E para isso precisamos de pensamentos, fundamentos e ações consistentes. A pergunta que emerge, então, de toda essa reflexão é: como estabelecer ações para reagir às crises, sobretudo às demandas e necessidades geradas pela crise do Covid-19? Vou partir, então, dessa reflexão mais ampla, que pensei ser importante fazer para a nossa área, para uma reflexão mais específica do que nós temos que fazer exatamente agora. Na conjuntura atual, a reação passa por uma definição de ações coletivas, coletivas é a palavra crucial aqui,
que podem ser mediadas pela nossa associação, a fim de ajudar os profissionais da música e da educação musical a continuarem mantendo uma qualidade de vida básica diante do caos que se instalou no Brasil. Mas não estamos aqui, penso eu, para tomar decisões e colocar a ABEM para executar, atribuindo a responsabilidade unicamente à associação. Estamos aqui para tomar decisões que, contando com a mediação da ABEM, precisará das ações diretas de todos e todas nós. De forma objetiva, proponho aqui para este fórum o investimento em 4 ações diretas, desculpem, como reações à crise mais imediata. A primeira delas já foi bastante contemplada na fala do Marcos. A minha proposta, então, para esse fórum é que a ABEM sistematize cada vez mais e divulgue para todos e todas um arsenal de informações sobre plataformas digitais e outros recursos dessa natureza, com o intuito de viabilizar a continuidade dos trabalhos de músicos e educadores musicais do Brasil, sobretudo aqueles que necessitam trabalhar diariamente para ter minimamente os seus salários garantidos. O segundo ponto que destaca é um desdobramento desse, e penso que nós temos a necessidade de oferecer cursos de formação para que os profissionais da área possam fazer o melhor uso possível de ferramentas para o trabalho remoto. O Marcos também destacou que, às vezes, o nosso uso fica limitado a ferramentas básicas, sem potencializar, de fato, tudo aquilo que seria possível a partir do uso das tecnologias. Oi? Luiz, Oi? voltou agora. De novo? Sim. Agora eu preciso saber até onde vocês ouviram. Tá. Deixa eu ver. Quando eu entrei no último tópico das ações, talvez? Isso. Acho que você poderia voltar um pouquinho antes, Luiz, que aí o pessoal pega voltar um tópico antes deste. Você estava falando das ações da ABEM, dos repositórios, do que colocar, né, de concentrar e colocar online. Joia. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar de novo das propostas efetivas, pode ser? Ok. Então, de forma objetiva, o que eu propus foi um investimento em 4 ações diretas. A primeira, que a ABEM sistematize, o Marcos já divulgou que está sendo feito, né, e divulgue para todos e todas um arsenal de informações sobre plataformas digitais e outros recursos dessa natureza, com o intuito de viabilizar a continuidade dos trabalhos de músicos e educadores musicais do Brasil. A segunda ação, conectada a esta, está relacionada à oferta de cursos de formação para que os profissionais da área possam fazer o melhor uso possível de ferramentas para o trabalho remoto. Penso que essa é uma ação crucial para que possamos manter da melhor forma possível uma rede de trabalhos cruciais para profissionais e estudantes da música. E assim, eu sugiro, essa foi uma sugestão muito direta, que já na próxima semana, quinta-feira, às 15h, nessa mesma sala digital, nós tenhamos uma edição específica desse fórum, com colegas que possam tecnicamente trazer esse tipo de suporte para os sócios e não sócios da ABEM
que atuam no âmbito da educação musical. Penso, Marcos, que é muito importante essa disponibilização a partir do coletivo, mas também penso que profissionais que têm se dedicado ao estudo de ferramentas dessa natureza podem oferecer um suporte mais técnico da nossa área, e tenho certeza que muitos deles se prontificariam a participar ativamente aqui do fórum, fornecendo materiais, mas mais que isso, fornecendo algumas instruções diretas. E eu quero chamar a atenção para uma terceira ação que eu considero talvez mais emergente do que outras, e que está relacionada a uma reflexão nossa e um pensamento nosso para aqueles que trabalham na informalidade no âmbito da música e da educação musical e que estão, nesse momento, passando por necessidades por falta de trabalho. Assim, uma outra ação mediante a essa crise é criar uma rede de doações de recursos financeiros para que possamos minimamente ajudar professores de música que estão sem salário ou suporte financeiro básico para sobreviver nesse momento. Penso que nós temos feito isso localmente, a gente tem feito aqui em João Pessoa, mas a ABEM pode mediar uma relação mais efetiva, uma ação mais efetiva. A gente pode fazer essa mobilização no site, nas redes sociais e contar com o apoio daqueles que entre nós têm suporte institucional, tem um trabalho na universidade, em escola, em lugares em que mantém a gente trabalhando mesmo diante dessa crise, mas também penso que nós podemos agregar a essa causa outras parcelas da sociedade que, devidamente mobilizada, podem contribuir para minimizarmos essa situação difícil de muitos colegas. Acredito, pelo histórico que nós temos acompanhado dos debates sobre o lugar das artes no país, nesses meses do governo Bolsonaro, os profissionais informais que trabalham com música e educação musical terão muita dificuldade de serem beneficiados com a ajuda de R$ 600 aprovada pelo Senado na última segunda-feira, dia 30 de março, para os trabalhadores informais, apesar de eu ter recebido já uma mensagem da Ordem dos Músicos de Brasília, que fez uma visita ao Ministério de Turismo, foi recebido, e que foi, de alguma forma, feito o compromisso que os músicos, os professores que trabalham na informalidade poderiam se beneficiar disso, mas acho que nós vamos fazer pressão como associação para que esses profissionais sejam contemplados, mas a ação proposta aqui, ela transcende isso. Penso que nós precisamos nos mobilizarmos numa rede para ajudar os colegas que estão, nesse momento, sem condições básicas de sobrevivência no país. E uma quarta e última proposta que eu quero deixar é que nós devemos, essa proposta mais a médio prazo, organizar ao longo desses próximos meses uma publicação com foco nesse tema, a fim de promovermos uma reflexão mais profunda da área e publicar diretrizes e informações que possam ajudar o nosso coletivo a resistir, reagir e agir diante desses e de outros momentos de crise que virão, sobretudo se o mundo continuar pautado nos valores ideais que tem estraçalhado na atualidade. Bem, essas são ações e reações que eu considero cruciais, sendo que as três primeiras urgem de serem assumidas e resolvidas a partir de agora, a partir deste momento. Mas, como destaquei, o nosso desafio não é simplesmente definir essas ações, nem atribuir responsabilidades, não sendo simples já definir ações, mas penso que nós precisamos entender que todos e todas nós temos que assumir essas ações efetivamente. A diretoria da ABEM certamente vai fazer mediações e agir na linha de frente, mas a associação não tem pessoal e nem recurso para executar o conjunto complexo de ações que o momento requer. Por isso, estamos aqui, juntos e juntas, para definirmos ações e reações e para começarmos todos e todas a trabalhar em função delas. Estamos em uma batalha violenta e sofremos muitas derrotas ao longo dos últimos anos, isso é fato. Mas é preciso reconhecer que temos enfrentado derrotas muito perversas e doídas ao longo dessas últimas semanas e desses últimos dias. É normal que nos sintamos perdidos e enfraquecidos, vez ou outra, por conta dessas derrotas, por conta da quarentena, por conta do isolamento. E eu penso que essas derrotas ainda são mais doídas, sobretudo para aquelas pessoas que, como
Marcos, eu, Mário e tantos outros aqui acompanharam ao longo dos últimos anos. O que eu quero dizer? Acredito que para nós, que tanto acompanhamos as conquistas e as vitórias da música e da educação musical no Brasil, é demasiadamente triste acompanhar a falência de uma série de políticas públicas e a nossa incapacidade de reagir a um momento de crise como esse. Descobrimos, como sabiamente dizia Saramago, que o que as vitórias têm de ruim é que elas não são para sempre. Vencemos muitas batalhas e estamos vendo as nossas vitórias serem diluídas. Mas podemos nos motivar e nos fortalecer a partir da constatação seguinte do autor, pois, assim como as vitórias não são eternas, as doenças, as derrotas também não são. E com base nesse princípio, que tenho certeza em pouco tempo, voltaremos ao patamar das nossas vitórias no âmbito da educação musical, da música, da cultura e, no mais importante de todos esses universos, no âmbito das vidas humanas. Muita luz, muita fé, muita força e muita energia positiva para todos e todas. Obrigado pela participação, atenção e carinho de vocês que, mesmo virtualmente, estão coadunando em uma onda positiva de motivação e energia para vencermos essa batalha. Distância social, física, sim, é necessário, mas distância emocional e afetiva jamais. Continuemos juntos nessa luta para derrotar as crises, para colocarmos a educação musical num patamar que ela merece e que ela precisa para fazer esse mundo um mundo melhor. Muito obrigado.